Nós estamos então numa série de mensagens. Quero conhecer Jesus, mas quem Ele é? Essa pergunta é uma pergunta que surge nos nossos corações, querer saber de fato quem é Jesus, porque muitas vozes se propõem a falar sobre Ele. Muitas pessoas se propõem a dar as suas opiniões, as suas visões, as suas percepções a respeito de Jesus, mas não necessariamente Ele é aquilo que nós ouvimos de tantas vozes diferentes. Até já deve ter acontecido com você, de ouvir talvez coisas que se chocam, que não podem ser verdades ao mesmo tempo a respeito da pessoa de Jesus. Então Jesus, às vezes, é como esse retrato, um pedaço de cada foto, um pedaço de cada pintura, e você tem um rosto de Jesus, mas um rosto desfigurado, um rosto que não expressa com clareza quem é essa pessoa. E para mim e para você, a pergunta mais importante das nossas vidas é saber quem de fato é Jesus, é saber a resposta para a pergunta de quem de fato é Jesus. Porque saber quem é Jesus muda completamente a minha e a sua vida. Como a gente já tem dito aqui, eu já disse algumas vezes e sempre vou repetir, conhecer Jesus não tem a ver somente com a nossa eternidade. Será que eu vou para o céu ou para o inferno? Falar sobre quem é Jesus tem a ver sim com isto, mas não só. Conhecer Jesus muda o nosso presente. Conhecer Jesus muda a nossa vida hoje. Então eu e você não podemos ficar com as opiniões sobre Jesus, como eu tenho usado a ilustração aqui desde a primeira mensagem. Quando há um acidente de carro, há aquelas testemunhas oculares, aquelas pessoas que viram o acidente, o que aconteceu, mas rapidamente se forma uma muralha de curiosos, né? Os curiosos que chegam ali e falam, eu acho que acabou o freio do carro, eu acho que ele estava bêbado, eu acho que aconteceu isso ou aquilo, dando as suas opiniões, os curiosos. E aí chega você, vindo do açougue, que não sabe o que está acontecendo, chega para aquela pessoa que está na muralha, que é um curioso, que também não sabe o que aconteceu, e você faz a pergunta, o que aconteceu? E aí ele vai te dar a versão dele, sem saber se de fato foi aquilo que aconteceu. Muitas vezes falar sobre Jesus é isso. Você chega a uma pessoa que também não sabe quem Jesus é, e ela te dá a opinião, e você vai formando aquela colcha de retalhos de opiniões a respeito de Jesus. Então Jesus, Ele é a pessoa mais conhecida do Ocidente. Ele é a pessoa mais falada de todo mundo, mas também é a pessoa mais mal compreendida. E é por isso que eu e você precisamos falar sobre isso. Começamos falando sobre Jesus, um homem comum. Será que ele foi apenas um homem que passou por essa terra, teve sábios ensinamentos, impactou a vida das pessoas na cidade de Jerusalém, em Israel, mas foi apenas um homem, morreu, e assim como todos os outros, se findou na história? E vimos que não. Jesus não é apenas um homem comum. Jesus também não é apenas um sábio mestre, como vimos na semana passada, que tem bons ensinamentos, que sabe falar muito a respeito da vida, sabe dar conselhos, sabe orientar, mas apenas isso. Alguém que tem uma vivência maior, alguém que tem uma capacidade maior de articular os problemas da vida e consegue me dar 1 ou 2 conselhos. Jesus não é apenas isso. Jesus é muito mais que um sábio mestre. Jesus se entregou com um amor que um mestre não faz pelos seus discípulos. Um mestre, como nos dias de Jesus, que haviam muitos, ele não se entrega pelos seus discípulos como Jesus se entregou. A entrega de amor de Jesus mostra que ele era mais do que apenas um sábio mestre, que ele era o Filho de Deus, que somente ele poderia fazer aquilo que ele fez. E a nossa dúvida de hoje, ela é: Jesus foi apenas um mártir? Eu confesso para os irmãos que quando eu comecei a pensar essa série, essa mensagem para mim parece que ela se encaixava melhor no próprio dia da Páscoa. Mas são algumas coisas diferentes que eu quero falar aqui a respeito de ser um mártir e sobre a própria ressurreição de Jesus. São assuntos bem próximos, mas são distintos, são diferentes. Porque quando nós falamos quando vai chegando a Páscoa, começa a haver uma movimentação, não só nas igrejas, não só no meio evangélico cristão, mas em torno da pessoa de Jesus. Você entra na Netflix e talvez lançaram um documentário sobre Jesus, não é?
Talvez você está lá, Discovery Channel lançou um novo estudo sobre a pessoa de Jesus. A HBO fez uma nova versão dos fatos sobre a ressurreição. Será que de fato ele ressuscitou? E alguns, um a respeito da pessoa de Deus, tem um com Morgan Freeman, agora não me lembro qual é o lugar que está esse documentário a respeito da existência ou não de Deus, mas com aquele ator americano Morgan Freeman, e ele faz uma série de pesquisas entre as culturas, provando que Deus é uma ideia, ou provando, segundo a versão deles, obviamente, que Deus é uma imaginação, uma ideia de várias culturas ao redor do mundo, e que não existe um Deus único e verdadeiro. Então vai chegando a Páscoa, por mais que há 2000 anos se celebre a Páscoa, e hoje nós ainda estejamos aqui falando sobre a Páscoa, nos preparando para a Páscoa, como os irmãos viram aqui, teremos um culto maravilhoso de Páscoa. Aqueles que não acreditam, ou aqueles que têm as suas opiniões, os curiosos sobre Jesus, eles ainda falam bastante a respeito de quem Ele é. E nos outros domingos a gente vai construindo a resposta para as perguntas, No primeiro domingo, se Jesus era apenas um homem comum, nós fomos estudando João capítulo 1 e vendo que não, que João apresenta Ele como a palavra de Deus, como aquele que se encarnou, como aquele que é o verbo vivo de Deus. Na semana passada vimos como um sábio mestre, que ele não é apenas esse sábio mestre porque ele não se entregaria. Nenhum sábio se entregaria com o amor com o qual Jesus se entregou pelos seus discípulos. E hoje, diferente desses outros dias que a gente foi construindo a resposta, eu já quero te dar a resposta logo de cara na mensagem. Porque quando a gente pesquisa sobre o que é um mártir, você vai descobrir que um mártir é uma pessoa que sofre torturas, podendo chegar à morte, por não renunciar a uma determinada crença, seja religiosa ou política. Então um mártir é alguém que se dispõe a passar por um sofrimento agudo, uma tortura, a passar até mesmo pela morte, porque ele tem uma crença, porque ele crê em algo e que ele não abre mão disso, e ele não abrirá mão disso, então ele se dispõe a dar a sua vida por aquilo que ele crê. Mas nós precisamos já começar esclarecendo que Jesus não tinha uma crença, e por isso ele não foi morto, ele não foi torturado e morto por algo que ele cria. Jesus não tinha fé, fosse religiosa ou ideológica. Ele não crê, ele não é um instrumento de crença em outra coisa, ele não era um sábio que apontava para outra coisa. Ele foi torturado e morto por ser o alvo da crença. Jesus não era um sábio que dizia assim: ali está o caminho, lá está a verdade, do outro lado está a vida. Jesus dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele não cria em algo, ele era aquele que afirmava: creiam em mim, eu sou aquele que deveria vir, eu sou o Messias, eu sou o Cristo que havia de vir. Essa afirmação a respeito de Jesus, ela desestabiliza absolutamente tudo que os fariseus, por exemplo, criam. Veja que os fariseus provocaram a morte de Jesus porque eles não conseguiam se dobrar ao fato e às evidências de que Jesus se mostrou o Filho de Deus, o Messias, o Cristo. Então eles tramaram contra Jesus. Isso desestabiliza o Império Romano, porque para o Império Romano só há um Senhor, que é César, e que somente ele é o Filho de Deus, o César, para os romanos. Então, fosse político no caso dos romanos, fosse religioso como no caso dos fariseus e dos saduceus, dos líderes religiosos da época de Jesus, Jesus não veio para se afirmar alguém que morreria pelas crenças que tinha. Jesus veio para afirmar algo completamente diferente. Ele disse: eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que deveria vir. Isso continua desestabilizando crenças e ideologias hoje em dia. Jesus ainda é a pessoa mais falada do mundo, porque as palavras de Jesus, aquilo que ele afirmou acerca da vida, da verdade, da eternidade, quem ele se apresentou, desestabiliza completamente o mundo.
As ideologias, por mais trabalhadas que elas sejam políticas, sejam as ideologias em qualquer vertente que for, elas são humanamente pensadas e trabalhadas. E elas têm até a sua desenvoltura, elas têm algo a apresentar, mas nenhuma delas apresenta a vida e a verdade como Jesus. As palavras de Jesus registradas nos evangelhos, registradas na Bíblia, elas continuam impactando a vida das pessoas, assim como quando ele andou pela terra, e quando ele andava e falava com as pessoas diziam assim: eu senti algo diferente. Nas palavras dele havia poder. Ele me tocou e eu fui curado. Esse mesmo poder continua operando hoje, porque um mártir, como eu disse, ele se dispõe a morrer por aquilo que ele crê, e o ponto alto da vida do mártir, sabe qual é? A sua morte. É o ponto alto da vida do mártir, porque ele crê tanto em algo, ele acredita tanto em algo, que ele se dispõe a dar a sua vida, e a sua morte é a coroação daquilo que ele poderia fazer sobre aquela crença, porque ele morreu. Um mártir não pode voltar à vida. Jesus não é um mártir, porque o ponto alto da vida de Jesus não é a sua morte, mas é a sua ressurreição. É quando ao terceiro dia ele sai daquela tumba vivo. É o ponto alto da vida de Jesus, porque, como ele disse, ele não é apenas aquele que aponta para quem é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, continuará vivendo. Porque esse é o Jesus que eu e você olhamos e não podemos vê-lo como um mártir, não podemos ver alguém que se sacrificou por algo que crê, mas por ser quem ele era. Jesus entregou a sua vida por ser o sacrifício de Jesus, por ser o sacrifício de Deus perfeito, que daria vida a mim e a você. O ponto alto da vida de Jesus, então, como mártir, ou para aqueles que o chamam de mártir, não se resume à sua morte, mas à sua ressurreição. Tem um livro que eu tive o privilégio de ler na época do seminário. Nunca comprei esse livro, mas é muito interessante. Um livro que chama Em Defesa de Cristo. Em Defesa de Cristo foi escrito por um jornalista americano chamado Lee Strobel. E ele era ateu, ele não cria em Jesus. Só que, como jornalista, ele ficou muito intrigado com a história de Jesus. Ele ficou fascinado com a história de Jesus, e ele, como jornalista, ele foi atrás de evidências que comprovassem a existência de Jesus enquanto homem, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ele foi atrás, e ele, um jornalista muito bom, ele escreveu esse livro, Em Defesa de Cristo, que você pode encontrar na Amazon, em qualquer lugar, por R$30, R$25, muito barato. Um livro curto, de umas 250 páginas apenas. Eu indico a você, Em Defesa de Cristo, do Lee Strobel. Ele coloca algo muito interessante sobre a ressurreição de Jesus, porque nós afirmamos agora que o ponto alto da vida de Jesus é a sua ressurreição, e não a sua morte. Então ele elenca algumas teorias que foram levantadas a respeito da ressurreição, obviamente contestando a ressurreição. A primeira dessas 3 teorias é a teoria da trama. A teoria da trama diz que um grupo de discípulos amedrontados e dispersos reúnem-se para tramar uma operação que envolve enfrentar guardas romanos, roubar o corpo de Jesus, criando assim um fato que seria interpretado como a ressurreição de seu amado mestre. Há estudiosos e acadêmicos que afirmam que o que houve naquele domingo pela manhã não foi uma ressurreição dos mortos. O que aconteceu foi uma trama. Um grupo de discípulos amedrontados se reuniram no sábado, pensaram, arquitetaram, e mesmo que eles na sexta-feira fugissem da própria sombra, morressem de medo, todos abandonaram Jesus. Eles criaram coragem no sábado para enfrentar aqueles guardas romanos, removerem aquela pedra, roubarem o corpo de Jesus, para depois espalhar a mentira de que o mestre havia ressuscitado. Então essa é a primeira teoria, a teoria da trama. Mas veja os problemas dessa teoria. Ao longo dos evangelhos, os discípulos não se mostram nem tão engenhosos, inteligentes, e nem tão capazes de fazer algo assim. Os discípulos são homens comuns, são homens que você vê pelas conversas com Jesus, pelas coisas que aconteciam, que eram homens
que oscilavam, que vacilavam, homens muito parecidos comigo e com você, oscilavam na sua fé, oscilavam na sua caminhada com Deus. Uma das maiores provas que temos de que a igreja é um projeto de Deus, meu irmão, minha irmã, iniciada e sustentada por Ele do começo ao fim, é a própria liderança. Veja, o apóstolo Pedro é aquele a quem Jesus escolheu para liderar a sua igreja, conduzir a sua igreja, cuidar das suas ovelhas. E alguns dias antes da ressurreição, na sexta-feira, Pedro estava negando que conhecia Jesus. Os discípulos, sem sobrar nenhum, todos fugiram e abandonaram Jesus naquela situação. Então, os discípulos, com as suas fraquezas, com as suas limitações, assim como hoje em dia, a liderança da igreja com suas fraquezas e limitações, mostra que a igreja é um projeto de Deus. Os discípulos não teriam capacidade de arquitetar algo tão perspicaz, uma trama como essa, porque eles não tinham essa capacidade, estavam amedrontados, estavam com medo, a moral deles estava lá embaixo. Quando Jesus é preso, 2 dias antes, os evangelhos nos apresentam homens covardes e medrosos, fugindo, negando que conheciam Jesus para não terem o mesmo fim que ele teve. Mas vamos supor que eles roubaram o corpo. Por que então eles morreram afirmando que Jesus havia ressuscitado? Porque veja, se o mártir, ele morre por algo que ele acredita ser verdade, certo? Os discípulos, se eles roubaram o corpo de Jesus, por que eles morreram por uma mentira? Na hora que a vida deles estivesse em risco, eles voltariam atrás. Eles não continuariam afirmando uma mentira que colocaria em risco a vida deles. Esse Lee Strobel tem uma frase no livro que diz assim: pessoas morrem por suas crenças religiosas se, sinceramente, acreditam que são verdadeiras. Mas as pessoas não morrem por suas crenças religiosas se acreditam que elas são falsas. Suponhamos ainda que, desconsiderando tudo o que foi dito, que os discípulos fossem suficientemente corajosos e engenhosos para criar e executar essa trama. Como ou por que eles deixariam lacunas tão frágeis no relato deles? Veja, os evangelhos são 4 evangelhos e eles têm relatos diferentes a respeito de Jesus. Um só evangelho, mas 4 testemunhos diferentes. Nós temos os 3 evangelhos que chamamos de sinóticos, os evangelhos que são mais parecidos, Mateus, Marcos e Lucas, e temos o evangelho de João, que é bem diferente na forma de relatar os acontecimentos de Jesus. Os jovens estão estudando João aqui para acompanhar a série, né? Estão estudando João na classe, eles estavam falando sobre isso semana passada. Então, os evangelhos, eles são diferentes, de perspectivas diferentes, com públicos-alvos diferentes, mas eles são um relato a respeito da pessoa de Jesus. Então olha que interessante, o evangelho de Mateus diz que no domingo pela manhã, Maria Madalena foi ao sepulcro com outra Maria, e acontece um terremoto, anjos aparecem, a pedra é removida, os guardas saem correndo e elas falam com Jesus. Esse é o relato de Mateus. O relato de Lucas diz que um grupo de mulheres vão até o sepulcro, não menciona o terremoto, a pedra está removida, vêm apenas os anjos e elas não falam com Jesus. O evangelho de Marcos diz que Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, e Salomé que vão ao sepulcro e não mencionam o terremoto. A pedra já está removida e também não vem em Jesus. Apenas o anjo aparece e elas não contam nada para ninguém. O 4º evangelho, o evangelho de João, diz que Maria Madalena foi sozinha quando ela chega, a pedra já está removida. Volta e chama Pedro e João, e eles percebem que a pedra já foi removida e voltam para casa. Só depois, Maria Madalena vai se encontrar com os anjos e posteriormente com Jesus. Nessa teoria da trama, se a ressurreição foi uma trama, por que eles não combinaram o que seria dito? Já viu criança quando vai fazer arte? Já fez a arte, né? Aí eles combinam, vamos contar isso aqui para os nossos pais. Vamos combinar isso aqui, nós vamos contar essa linha aqui, isso aqui que aconteceu, para explicar por que a gente está passando por isso aqui. Quantas vezes a gente vê isso, né? No nosso dia a dia. Às vezes não deveria, mas até adulto faz essas coisas também, né? Vamos combinar o que nós vamos falar e que história nós vamos contar para a história bater. É interessante que tudo isso aqui que eu estou falando para os irmãos, isso aqui está no livro, né? Eu estou compartilhando aqui com os irmãos.
Lee Strobel coloca uma argumentação de que quando a polícia, os investigadores vão ouvir um depoimento de um crime, eles não esperam ouvir o mesmo relato de cada um. Isso significa, se eles ouvirem isso significa que há uma trama. O que eles procuram ao ouvir um relato de um crime são pontos cruciais que aconteceram. É inegável que em cada um dos evangelhos Jesus ressuscitou. É inegável que as primeiras a verem Jesus foram as mulheres. É inegável que quando os discípulos chegaram, eles não viram nada ali. Características que mostram que algo aconteceu, que um fato aconteceu, mas que por serem pessoas diferentes vendo o fato, a descrição tem as suas peculiaridades, as suas peculiaridades, aquilo que é a característica de cada um, mas provam que algo aconteceu, elas viram. Elas podem ter detalhes que são diferentes, mas aquilo que foi descrito e é real. Então essa teoria, segundo o Lee Strobel, ela não se sustenta. A segunda teoria é a teoria da alucinação. O estado emocional dos discípulos de Jesus, decorrente de todos os acontecimentos traumáticos vividos nos dias que antecederam, a sexta-feira, proporcionou uma experiência de alucinação coletiva. Então eles imaginaram, eles tiveram um momento assim, no meio da dor, do sofrimento, de imaginar que Jesus ressuscitou. Mas veja os problemas dessa teoria. Não existe qualquer comprovação histórica confirmando a possibilidade de mais de 500 pessoas terem a mesma alucinação. Paulo, lá na carta aos Coríntios, diz que havia ainda 500 irmãos vivos que poderiam ser procurados, e se procurados eles confirmariam que haviam visto Jesus ressuscitado. Não há em nenhum canto do mundo, em nenhuma cultura, seja ela antiga, seja ela nova, o depoimento, o relato de que tantas pessoas assim tiveram uma alucinação a respeito de algo em comum, falando sobre a mesma coisa. Não existe precedente disso na humanidade. Não existe. As pessoas não estavam no mesmo lugar da ressurreição de Jesus. Contaram suas experiências com detalhes distintos, mas relataram o mesmo fato. Pessoas estiveram com Jesus. Em todos os relatos, pessoas viram, tocaram e falaram com Jesus. A última teoria, a teoria da morte aparente. Essa teoria diz que Jesus não chegou a morrer na cruz, ele foi alvo de um desmaio ou um colapso do seu corpo, tamanho, dada a gravidade, dos açoites, do sofrimento. Mas após algumas horas ele acordou e, voltando os seus sentidos, chamou os soldados romanos, e os soldados romanos abriram a tumba. Problemas da teoria. Os relatos da crucificação evidenciam a morte de Cristo. O lado de Jesus é perfurado com uma lança e o seu corpo produz água com sangue. Isso significa que o organismo de Jesus colapsou pelo fato dele sair da água e do sangue saírem junto de Jesus. Isso significa que o organismo dele realmente colapsou. Jesus já havia morrido. E os soldados romanos que crucificaram Jesus eram homens experientes. A crucificação, ela tem esse sabor diferente para nós, pelo fato de ser Jesus. Então a gente fala, Jesus morreu por nós, foi crucificado pelos nossos pecados. Muito bom, para nós isso é benéfico, tem esse sabor. Mas nos dias de Jesus, a crucificação era uma morte que tinha o propósito de torturar a pessoa. Era algo desonroso, era algo maldoso, ruim, que era feito para que a pessoa sofresse de fato, quem era crucificado morria por asfixia, sentindo a dor agonizante, mas era asfixiado. Ele morria sem ar naquele momento. Então, os relatos de Jesus não deixam dúvidas que Jesus de fato morreu. Quando José de Arimateia leva Jesus para o sepulcro, Jesus estava de fato morto. Os soldados romanos que crucificaram Jesus eram homens experientes. Os romanos crucificavam muitos. Então eles sabiam como fazer aquilo muito bem. Eles tinham experiência e eles de fato confirmavam a morte daquela pessoa. Jesus não teve as suas pernas quebradas como os ladrões ao lado da cruz tiveram, porque os ladrões não foram torturados como Jesus, então eles sobreviveram um pouco mais de tempo na crucificação. Então o que os soldados romanos fizeram para que não tivesse a chance deles sobreviverem e andarem e saírem? Eles quebraram as pernas dos dois, para que eles não pudessem andar.
Os soldados romanos sabiam o que eles estavam fazendo. Mesmo que Jesus tivesse sido alvo desse desmaio, depois de tudo a que foi submetido, jamais ele conseguiria levantar-se ou mover-se. Aquilo que o corpo de Jesus, humanamente falando, sofreu, era impossível Jesus continuar. Era impossível Jesus continuar e sair daquele sepulcro. Então, essas teorias, elas mostram que quanta engenhosidade, quanta fé é necessário, né? Sendo sarcástico aqui, quanta fé é necessário para a gente contestar o relato daqueles que viram e falaram, conversaram, andaram com Jesus, depois de que ele ressuscitou. E eu quero ler rapidamente com você um texto do Evangelho de João, capítulo 20. Abre a sua Bíblia comigo em João, capítulo 20. E quero falar um pouquinho sobre esse relato, que é o relato da própria ressurreição, do dia em que Jesus se levantou dos mortos. João capítulo 20, verso 1. João capítulo 20, verso 1. Diz assim, acompanhem comigo. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra da entrada havia sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as escrituras segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Abaixou-se e olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinham estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que ele fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai, mas vá procurar os seus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Algumas coisas que eu quero só destacar nesse versículo com você, nesses versos que a gente leu aqui. João, aquele a quem Jesus amava, ele fez o outro discípulo a quem Jesus amava. João não se identifica por ser ele o autor do evangelho, mas é o discípulo João, né? Vai João e Pedro ao sepulcro de Jesus quando Maria Madalena diz. Maria Madalena afirma que o corpo foi tirado de lá, ou seja, houve um roubo. Nós já vamos voltar nisso aqui. Muito comum na época, inclusive com leis severas impostas pelo imperador romano para quem fosse pego roubando corpos. João e Pedro chegam ao sepulcro escavado na rocha, e a porta da entrada era uma porta de entrada menor, não passava da cintura. João repete algumas vezes faixas de linho. A faixa de linho era um material caro para a época, porque um material caro para a época. Isso a gente vai ver que tem um significado em todo esse momento da ressurreição. Outra coisa,
João diz que o pano que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. O rosto que cobriu o pano de Jesus estava dobrado. Pedro e João voltam para casa depois desse momento, ainda mais desesperançados. Eles ainda não haviam entendido o que aconteceu. Então perceba o que está acontecendo aqui. O que eu quero destacar nesse texto, nós não vamos estudar todo esse texto, todas as partes, é um texto muito rico, mas eu quero destacar algo que nos ajuda a responder a pergunta sobre se Jesus era apenas um mártir. Ver Jesus como apenas um mártir, ver Jesus como um homem comum, ver Jesus como apenas um sábio mestre na história, ele tem muito a ver com a forma como eu e você encaramos uma situação. E perceba o que está acontecendo aqui. Jesus nesse texto, ele não é apresentado como um mártir, mas como um Deus vivo e presente, que muitas vezes é vítima da nossa leitura equivocada da situação. Meus irmãos, a gente precisa perceber o que está acontecendo aqui na leitura de Maria Madalena da situação e as implicações que isso tem na vida dos discípulos. Olha que interessante, Maria Madalena faz uma leitura errada. Ela diz no verso 1, a pedra foi removida, e ela conclui, ela tira uma conclusão: tiraram do túmulo o corpo do Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Qual que é a percepção de Maria Madalena? Maria Madalena, o corpo foi tirado. Alguém pegou, alguém roubou o corpo e levou para algum lugar. E é interessante porque nós lidamos ou olhamos para Jesus muitas vezes da mesma forma. Nós olhamos e lidamos com Jesus tendo conclusões, tirando conclusões de acordo com os problemas que vivemos, o passado difícil que tivemos, as dores que carregamos no presente, os medos que temos em relação ao futuro. Olhamos para Jesus, um Deus vivo e presente hoje, assim como estava naquela manhã, mas também assim como Maria Madalena. Às vezes nós não conseguimos ver que aquele Jesus não foi apenas um mártir na história. A história de Jesus não se encerrou na sexta-feira, ela continuou, porque ele levantou dos mortos. E eu e você muitas vezes não conseguimos perceber esse Jesus vivo e presente hoje, assim como Maria Madalena não havia conseguido. A leitura de Maria Madalena, ela influencia a leitura de João e de Pedro. Veja, o versículo 5 diz que ele viu as faixas de linho. Se aconteceu um roubo, por que essas faixas de linho foram deixadas? Como eu disse, as faixas de linho era caro. José de Arimateia era rico, então ele colocou um pano nobre para envolver Jesus no sepulcro. O pano que cobria o rosto de Jesus estava dobrado. Quem está roubando um corpo tem tempo para dobrar pano, irmãos? Já viu que alguém está roubando, está saindo correndo? E lembra que eu falei, o imperador já havia colocado punições severas para quem fosse pego roubando corpos. Então a pessoa que ia roubar, ela já ia falando assim, é rápido, precisa ser muito rápido. A gente precisa pegar, sair e sair correndo. A pessoa não ia ter tempo de dobrar os panos. João não coloca, por acaso, que essas coisas aconteceram. Ele não registra por acaso, ele registra para que a gente perceba que aquilo que aconteceu, aquilo que João viu, aquilo que eles relataram, lembra? A gente está falando sobre, está voltando ao relato das testemunhas oculares, aqueles que viram e estiveram aquele momento com Jesus, mas na hora, nem eles conseguiram perceber o que estava acontecendo. Maria Madalena tem uma visão errada, que influencia a visão de Simão Pedro, e que influencia a visão de João. Então, Jesus, ele não é apenas, ele é um Deus vivo e presente, mas que muitas vezes é alvo das nossas más interpretações. Jesus também, em um segundo momento, ele não é apenas um mártir, é um Deus vivo e presente, que nos surpreende em momentos de adversidade. Veja que interessante, o texto diz que Maria Madalena vai quando ainda estava escuro, e ele vê a pedra removida. Há uma interessante ligação aqui com o começo do Evangelho de João. Hoje pela manhã a gente estava falando sobre os Salmos, e eu disse que uma coisa que a gente precisa admirar nos judeus, que a gente precisa admirar no povo de Israel, é que eles eram excelentes, que eles eram extremamente dedicados no cuidado e no tratamento com a lei do Senhor. Eles conheciam a lei do Senhor. Eles tinham interpretações erradas, mas eles conheciam a lei do Senhor, e eles tratavam ela com amor. Então, os evangelhos, eles não são apenas relatos desconectados, os detalhes, aquilo que foi colocado, e obviamente, conduzidos pelo Espírito Santo, para que isso alimente a minha e a sua fé.
O texto diz que Maria Madalena foi quando ainda estava escuro, e a gente precisa fazer uma ligação, ou a gente precisa voltar para o começo do Evangelho, João capítulo 1, quando diz que a luz veio entre os homens. O começo do Evangelho apresenta Jesus como o verbo de Deus, como a palavra de Deus, e que era a luz dos homens. E agora, Maria Madalena chega quando ainda está escuro. Esse chegar quando ainda está escuro, essa experiência que Maria Madalena, que aquelas mulheres que foram ao túmulo têm naquele momento, é uma experiência de desesperança, é um momento de adversidade. Maria Madalena já está sofrendo porque o seu Senhor foi crucificado. Maria Madalena, que havia tido 7 demônios retirados dela por esse Jesus, a quem ele amava. Jesus havia impactado a vida de Maria, das mulheres. Ela está numa dor, num sofrimento tremendo, e ela chega e vê aquele momento de adversidade. O meu Senhor ainda por cima teve o seu corpo roubado. O meu Senhor ainda por cima teve o seu corpo levado. Levaram o corpo do meu Senhor e não sabemos onde o colocaram. Para Maria, esse é um momento de adversidade. Então, se num momento eu disse que Maria teve uma interpretação errada, levaram o corpo de Jesus, nós não podemos apedrejar Maria no sentido de, poxa, olha que interpretação errada, porque é o momento da dor e da adversidade. Nós também olhamos para Jesus de formas erradas, nós também interpretamos aquilo que Jesus está se apresentando na nossa vida de maneiras erradas, por causa de momentos de adversidade, por causa de momentos de dor, de sofrimento, lutas que passamos, crises que enfrentamos e não conseguimos perceber a boa mão de Jesus conosco. Mas a beleza é que mesmo estando escuro, mesmo o sofrimento pairando sobre o coração de Maria, Deus já havia agido. Jesus já não estava mais lá, Jesus já estava vivo. Ela ainda não havia percebido, mas Jesus estava vivo e agindo. Às vezes eu e você não conseguimos perceber o agir de Deus nas nossas vidas, pelas dores, pelos sofrimentos e pelas adversidades, mas Ele continua vivo e presente. Ele continua real nas nossas vidas e Ele continua fazendo por mim e por você. Um Deus vivo e presente que tem o poder de redirecionar as nossas histórias. No versículo 18, Maria Madalena encontrou os discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que havia falado. Maria Madalena torna-se aquela que leva a maior notícia da história da humanidade: Jesus ressuscitou. Então no começo Maria Madalena tem uma interpretação errada da circunstância, mas no final Jesus ainda insiste em se mostrar ou se apresentar àquelas mulheres. Veja, meus irmãos, os discípulos, todos eles, nos 4 evangelhos, dizem que as primeiras pessoas a verem Jesus são mulheres. Naquele tempo do progresso da humanidade, da história da humanidade, o testemunho das mulheres, a sociedade era machista, e o testemunho das mulheres, eles não tinham valor diante dos tribunais. A mulher não ia num tribunal romano, por exemplo, para dar um depoimento, não era aceito, nem mesmo no de Israel. Então, não era a Bíblia que era machista, eu sempre repito isso, era a cultura era machista. Então, o testemunho das mulheres não era aceito, mas Jesus, o nosso Senhor, faz questão de se mostrar a ela, e nenhum dos evangelistas omite, nenhum dos evangelistas pensa assim, não, eu vou colocar que foi Pedro e João que viram Jesus, para que as pessoas acreditem mais, porque aí vai dar mais credibilidade para o relato. Não, eles colocam a verdade. Jesus escolheu que aquelas que levariam a notícia da sua ressurreição, Maria Madalena, Salomé, o grupo de mulheres que estavam lá, elas levariam essa notícia. Jesus, Ele é um Deus vivo e presente, que tem o poder de redirecionar as nossas histórias. Se Maria começa esse texto tendo uma visão errada do que aconteceu, levaram o corpo de Jesus, influenciando Pedro e João, que não conseguiram perceber também, como se e assumiram para si aquilo que Maria falou: o corpo de Jesus foi levado mesmo, não tem jeito, o corpo de Jesus foi tirado. Se ela começa desse jeito, ela termina levando a maior notícia da humanidade, a notícia que até hoje eu e você, quando levamos alguma pessoa, levamos a oportunidade, a possibilidade de ter as suas histórias transformadas, as suas vidas transformadas. Jesus não é apenas um mártir, Ele é um Deus vivo e presente, que tem o poder de redirecionar as nossas histórias. E por último,
Ele é um Deus vivo e presente, que nos oferece a solução para o problema da morte. João 11, o próprio Evangelho de João capítulo 11, versículo 25 e 26, diz que, ou ele nos mostra, né, que nós apresenta uma realidade em relação a mim e a você, que nós passamos a vida toda tentando driblar a morte, tentando vencer a morte. A gente vai no médico, a gente cuida da saúde, a gente prepara-se para um momento difícil. Nada disso é errado, viu, meus irmãos? A gente se preparar, a gente cuidar da saúde, mas a gente está tentando driblar uma coisa que é inevitável. Um dia nós não estaremos mais aqui. E às vezes a gente até fala, né, que a gente está preparado para enfrentar a morte. Não, a gente está pronto, eu estou assim, estou assado. Mas a verdade é que nenhum de nós está pronto para enfrentar a morte. A gente não espera nem quer encontrá-la. Mas o grande problema é que a nossa única certeza é a morte. A única certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Mas aquele que crê em Jesus, ainda que os seus olhos se fechem para essa história, a sua vida não deixa de existir. Jesus não é apenas um mártir, porque a vida de um mártir é encerrada na sua morte. E Jesus não é apenas um mártir, porque quando ele ressuscita dos mortos, ele muda a história por completo, e ele pode mudar a minha e a sua história. A minha e a sua vida são redirecionadas, independente das tristezas, das mazelas, dos sofrimentos, independente das interpretações erradas que fazemos da vida, dos problemas e das diversidades, como Maria Madalena fez, independente das horas que você olha para o seu passado e não consegue enxergar Deus nele, e só consegue enxergar o sofrimento, a luta, a tristeza, independente de escolhas que até hoje assombram você e entristecem você e humilham você pela forma como você está interpretando, não deixe a sua interpretação dos fatos te levarem a uma visão errada sobre Jesus. Não faça como Maria Madalena, que olhou o túmulo vazio e concluiu que Jesus não estava lá. Não deixe que a visão errada sua, mesmo tendo experiências na sua vida com Deus, ainda não te permitam ter fé. Veja que no final do texto que a gente leu, Maria Madalena vê os anjos dentro do sepulcro. E ela pensa que quem são os anjos? O jardineiro. Veja, a dor, a adversidade, o momento que Maria Madalena está passando é tão profundo dentro dela que mesmo tendo uma visão sobrenatural, ela vê os anjos, ela ainda acha que são os jardineiros do lugar. Maria Madalena não conseguiu perceber aquilo. Maria Madalena diz: onde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? Digam que eu vou até lá. Deus se apresenta de formas variadas na nossa vida, mas a nossa interpretação errada dos fatos nos faz olhar para Ele como não sendo quem Ele é e não tendo o poder de fazer o que Ele fez. Nós não podemos, como humanos, jogar pedras em Maria Madalena, porque eu e você também dificilmente olharíamos e pensaríamos: Ele ressuscitou de cara. Não conseguiríamos, não poderíamos, não teríamos essa capacidade. Porém, eu e você podemos olhar para Maria Madalena e vendo que depois de falar com Jesus, a nossa vida pode ser totalmente transformada. Mesmo depois de falar com Jesus, a nossa vida pode ser completamente mudada, completamente restaurada. Eu queria que você nessa noite, que você olhasse para a sua história, que você olhasse para a sua vida, para aquilo que fere o seu coração, para aquilo que entristece a sua alma, para as interpretações que você tem feito da sua vida. A minha vida está destruída, essa experiência que eu tive, esse abuso que eu sofri no começo da minha vida, ele destruiu a minha vida por completo. Essa crise que eu tive no meu casamento, ela acabou com o meu casamento, não há esperança para nós. Eu queria que você olhasse para momentos que você passou por alguma traição, que você foi apunhalado pelas costas por pessoas que você amava, e que você olha e fala: não há mais possibilidade de restaurar essa amizade, de restaurar esse relacionamento. Eu queria que você olhasse para isso e não permitisse que aquilo que os seus olhos te mostram fosse maior do que a sua percepção do que Jesus fez naquele dia, naquele domingo pela manhã, e no que Jesus pode fazer na sua vida.
É muito difícil eu e você olharmos para as circunstâncias, para aquilo que são fatos, para aqueles fatos, para aquelas coisas que estão doendo diretamente no nosso coração e achar que algo sobrenatural pode transformar aquilo. A ressurreição não é natural. Roubar o corpo de alguém é natural. É mais fácil eu e você olharmos e dizermos assim: levaram o corpo do meu Senhor. É mais fácil eu e você dizermos assim: a minha vida está acabada. É mais fácil eu e você dizermos assim: não há esperança. É mais fácil, porque é mais óbvio, é mais rápido para eu tocar. Mas essa não era a verdade naquele domingo pela manhã, porque Jesus ressuscitou. O corpo de Jesus não havia sido levado. E assim como o corpo de Jesus não havia sido levado, porque ele estava vivo naquela manhã, ele continua vivo hoje. E ele continua capaz hoje de fazer com que eu e você tenhamos as nossas histórias transformadas. E ele continua capaz de, mesmo que eu e você não percebamos o agir dele, não percebamos que os linhos ainda estão ali, que os linhos finos ainda estão ali, mesmo que eu e você não percebamos que a toalha que cobria o rosto estava dobrada, mesmo que eu e você não percebamos que ele está vivo, ele continua vivo. Ele é um Deus vivo e presente, um Deus vivo e presente na sua vida hoje. E eu queria convidar você para, independente da mazela e da tristeza que estiver no seu coração, para você se derramar diante dele nesse momento, para você olhar para a possibilidade de, assim como Maria Madalena, estar olhando para algo na sua vida e tendo uma interpretação errada, e tendo uma interpretação limitada como ser humano que você é, e não deixar que dessa noite em diante essa interpretação errada sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o que tem acontecido com você, continue a determinar o seu futuro. Porque o corpo de Jesus não foi levado, ele ressuscitou. E aquele que vive e mudou a história de Maria Madalena e mudou a história dos discípulos é o mesmo que vive hoje, presente hoje, e muda e transforma a minha e a sua história. Não deixe a sua interpretação mudar aquilo que Jesus pode fazer. Não deixe o natural roubar o sobrenatural. Não deixe aquilo que os seus olhos te veem roubarem a verdade, o fato inegável, incontestável de que Jesus ressuscitou. Eu queria que você dobrasse o seu coração agora diante dele em oração. Eu queria que você falasse com ele sobre toda dor, todo sofrimento, tudo que tem feito você ter uma interpretação de que é o fim, de que acabou, de que não há esperança, de que não há mais o que fazer. Esse pecado que eu cometi não me permite mais ser aceito por Deus. Eu queria que você se colocasse diante daquele que ressuscitou dos mortos, diante do ressuscitado, aquele que fez o que homem nenhum na história conseguiu fazer, antes ou depois dele. E se ele levantou dos mortos, ele tem poder para mudar a sua história, ele tem poder para mudar a sua vida, ele tem poder para curar suas feridas, para transformar o seu coração, para transformar tudo aquilo que tem te maltratado até aqui. Ele pode refazer tudo isso na sua vida. Eu queria que você se colocasse diante dele agora, não com a dúvida de Maria Madalena, mas com a fé de que ele se levantou dos mortos. Senhor Jesus,